Fala, galera! Bora para mais uma edição do nosso querido podcast. Hoje o nosso tema é sobre empreendedorismo e vou trazer aqui um bate-papo que faz parte da nossa série sobre esse tema. Então, para você que quer empreender, para você que tem o sonho de empreender, abrir o seu negócio, já te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu super like e vem comigo! Minha convidada especial aqui para esse bate-papo de hoje é a Carla Gitchov. Ela é fisioterapeuta especializada em gerontologia clínica e social pela Unifesp, oncologia pelo Albert Einstein, fisioterapia em terapia intensiva pela Fisiocursos. Ela é docente, supervisora, coordenadora da Fisiocursos, Unip, Uniesp e Hospital Oswaldo Cruz. A Carla também é fisioterapeuta intensivista do Hospital Santa Paula, faz atendimento domiciliar e é fundadora da equipe Balance. Gente, a mulher é poderosa e vai estar comigo aqui hoje para a gente falar desse tema muito importante que é empreendedorismo. Carla, seja muito bem-vinda ao nosso super podcast aqui. É um prazer enorme receber você, para você compartilhar aí com a gente sua experiência, sua vivência e o que é esse mundo, né, do empreendedorismo. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, principalmente por falar sobre o empreendedorismo, algo que eu nunca pensei na minha vida. Sempre todo mundo é pego de surpresa, né? Quando vai ver, já está empreendendo. Sim. E é muito interessante porque eu sou uma pessoa muito apaixonada assim pelas histórias, né? Eu vejo muito vídeo no YouTube do pessoal falando assim, qual foi o dia do despertar do empreendedorismo? O que motivou aquela pessoa a ser empreendedora? Né? E me conta, qual foi o dia do estalo assim que você falou, pera, eu sou empreendedora, eu vou cair nesse mundo dos guerreiros. Talvez não teve um dia, teve umas situações que a vida vai mostrando e aí você para e fala, ou eu vou, ou eu não vou mais. Agora é o momento. Agora é o momento. Eu tinha uma paciente, eu atendo em domicílio há muitos anos, e eu tinha uma paciente, assim, 6 meses antes de começar o Covid, que ela não queria mais viver. Ela não queria. E ela tinha um suporte familiar e os filhos não entendiam. E aí eu comecei a perguntar o que ela gostava na vida dela. E ela respondeu que ela gostava de tapetes. E tinham tirado os tapetes porque ela não conseguia andar direito por conta do andador. E aí a gente tem uma parte da fisioterapia que é sensorial, que a gente usa os tapetes mesmo. E aí a gente vai montando com aqueles EVAs, tapetes, onde a gente trabalha a sensibilidade. Eu passei numa papelaria, comprei esses EVAs e comecei a montar. Só que eu postei nos stories e postei qual foi a reação dela. Até aí tudo bem, a vida continuou normal, só que as pessoas começaram a encomendar esse tapete. Mentira! E aí encomendar esse tapete, e assim, em uma semana a minha casa virou EVA, virou espuma, virou esponja, o meu pai começou a ir junto, meu pai começou a ajudar, e aí a gente começou num detalhe maior, minha mãe muito perfeccionista, então, vamos pôr um lacinho na hora de entregar, vamos fazer uma caixa X. Gente. E aí? E aí que eu conheci o Fernando, que é o meu contador. Eu falei assim, Fernando, e agora? O que eu faço aqui? Ele falou, você tem que abrir uma empresa. Porque você começou a mandar... sem saber, sabe assim, quando você fala... Pessoas que você nem conhecia, que não era assim, não assim, que era do seu ramo, mas você não tinha essa proximidade. Conhecia do Instagram e era muito novo o meu Instagram na época. E eu comecei o meu Instagram porque eu tava com falta de pacientes, então foi uma forma de divulgar o meu trabalho sem pagar nada. Caramba! Não tinha noção que o meu Instagram poderia crescer, não tinha noção que as pessoas paravam para olhar o que eu postava, porque muitas vezes a gente posta e a gente desanima e fala, nossa, só 20 pessoas olharam, só 30. Isso! Mas o que 30 pessoas paradas olhando o que você posta? Verdade. E aí, quando começou, o Fernando falou assim, pegou uma folha e falou, vamos conversar sobre empreendedorismo. Eu falei, oi? Eu, empreendedora? Eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho em hospital, eu atendo em domicílio. Você falou, gente, eu só fiz, pra você, eu só fiz uns tapetes. Eu só fiz uns tapetes. E assim, essa minha paciente era uma paciente muito querida, porque na minha cabeça era como eu, fisioterapeuta, que falo de movimento, falo de vida,
não consegui ajudar ela em algo que ela gostava. Eu fui uma das pessoas responsáveis pelo cuidado com o tapete. Só que eu não tinha ideia o quanto isso era tão impactante. Entendi. Mas o tapete também não poderia estar ali. Sim. E aí, muitas vezes a gente entra numa rotina que a gente esquece que um detalhe pode mudar a vida. Sim. E aí, quando o Fernando falou isso pra mim, ele falou assim, a sua empresa ela pode crescer em diversas áreas. Eu falei, como assim, Fernando? Não é só por conta do tapete? Nossa, eu só queria fazer os tapetes aqui. E aí ele virou e falou assim, não, você pode dar curso, você pode fazer isso, você pode fazer... E aí ele começou a me mostrar algo. E ele falou assim, eu te conheço há muito tempo, você sempre foi empreendedora. Você sempre foi proativa, você sempre foi criativa, você sempre gostou do que você faz. O empreendedor, ele tem que ser apaixonado por que ele faz, porque é ele. Sim. A alma do negócio é você. É você, exato. Todos os dias, quando dá certo e quando dá errado. Verdade. E quando dá errado, não é que acabou, é que precisa mudar a rota, igual o Waze. Isso. Né? Então, eu comecei a empreender foi por conta disso, de um atendimento Gente. que eu montei. E hoje, assim, eu vendo diversos. Hoje eu vendo cone, tapete, escada que meu próprio pai faz, vendo pompom, vendo pregadores. E eu uso isso no meu atendimento. Não então, é que você começou a ver outras possibilidades dentro desse negócio. Gente, olha que maravilhoso. Sabe por quê? Histórias, né? Acabei de falar de histórias. A pessoa foi lá, falou, putz, eu sinto falta. E você, para ajudar essa pessoa, né? Porque tem muito negócio que eu vou dizer assim, mágico, né? Ele é tocado, né? Sim. E pela sua história, você falou, poxa, eu vou... Foi numa terça-feira, às 8 horas da manhã. Aí eu falei assim, gente, mas como assim? Isso. Eu preciso pensar em algo, mas assim... Como é que eu vou fazer algo pontual. Que não, né, no momento de pandemia, que estava todo mundo vulnerável, não existia ainda a pandemia, isso foi 6 meses antes. 6 meses antes. Aí começou a pandemia. E aí eu sempre mostrava que os meus pacientes eu não parei de atender, porque se eu parasse de atender, eles seriam internados por insuficiência cardíaca, Jesus. Por outras doenças, que não fosse somente o Covid. E aí eu fiz um esquema de paramentação perante toda a lei, mandei para os pacientes, mandei para os familiares e falei assim, bom, se vamos vocês continuar. quiserem, e você não se sentiu intimidada por isso, falou, não, vou montar um plano de ação, porque eu também não posso parar, né, eu vivo disso. Na minha cabeça era assim, eu trabalho em hospital, Sim. Na minha cabeça era uma coisa muito clara, essas pessoas também precisam de fisioterapia. Uhum. O Covid tá aí, essas pessoas precisam. Eu nem estava em São Paulo quando fechou tudo. Eu estava em João Pessoa voltando para São Paulo. Olha e uma amiga só. minha falou assim, a família não vai deixar a gente entrar. Eu falei, o não eu já tenho. Exato. Peguei o Word e comecei a colocar todos os riscos, os perigos, o que a gente poderia fazer, como a gente poderia ajudar, o quanto a gente tinha que ser parceiro. Porque eu poderia passar, mas o paciente poderia me passar. Verdade, sem dúvida, porque você também estava em risco, né? E aí, quando você põe, peraí, você tem a sua parte, eu tenho a minha, eu não sou só a única ali da história que pode passar. E aí os filhos falaram, Carla, perfeito, adorei o seu posicionamento, estava muito preocupado com isso, a gente vai te ajudar com os materiais. Então, assim, era um gasto muito alto, álcool em gel, luva, isso. Sim. A gente vai rachar, teve filho que falou, a gente vai fazer. Isso foi uma forma de empreender. Olha porque só. automaticamente aqueles pacientes me indicaram outros pacientes e aí o negócio foi, sendo que hoje eu trabalho com pessoas com parceria na área de atendimento domiciliar. Gente, a iniciativa, né, o olhar, a visão, você tem que estar atento o tempo todo quanto empreendedor, né? Você não pode estar estagnado do tipo, eu tive uma ideia e acabou. Sim. Eu vou estar aqui, não, eu faço arroz com feijão, não. Como é que eu vou fazer, né, um prato diferente para que eu possa estar em evidência? Porque, no fundo, a grosso modo falando, não só na sua área, mas em outras áreas, né, todo mundo vende pão, um exemplo. Sim. Mas o que faz você se deslocar até uma determinada padaria que você curte para dizer assim, não, eu vou pegar esse pão que me agrada, ele é mais crocante, né? Ou ele é mais branquinho, ele é mais moreninho, enfim, como é que isso te agrada? E acho que na sua área é a mesma coisa, Sim. né? Como é que eu tenho um diferencial, seja de atendimento, e como a minha empresa também vai atender essas pessoas? Então, são duas vertentes, né? Sim. O empreendedorismo, você quanto a fisioterapeuta e também do seu próprio negócio, né? Tem que estar atento o tempo todo. Sim, e aí aquele dos produtos que estava decolando, que eu abri uma empresa, é gasto. Eu acho que esse é o grande lance, né? E se eu tiver prejuízo?
putz, pode acontecer. Isso. Se você tiver prejuízo, você tem que ter ali uma margem de 3 meses para ver o que vai acontecer. Né? E se tiver, o que você pode fazer? O que você vai fazer? Tava decolando, parou, veio a pandemia, ninguém comprava mais nada, porque as pessoas não estavam atendendo, as pessoas não sabiam do futuro, os correios também, virou aquele away. E aí uma amiga minha falou assim, Carla, você atende muito tempo em domicílio, por que você não monta uma mentoria? Eu? Uma mentoria? Mas, gente, eu vou montar como? Eu vou fazer como? Isso no meio da pandemia. No meio da pandemia. Possibilidade de negócio. Assim, tava 2 meses, viu que o Isso. negócio não ia e a empresa tava correndo, né? Isso que eu ia falar. Os impostos, aquele Normal. imposto mensal, contador, tudo você tinha Meu que pagar. pai, aquela pessoa que trabalhou 30 anos na mesma empresa, CLT, segurança, olhava pra minha cara e falava assim, você é maluco. Eu falei que não ia dar certo, que era só um pico. É porque as pessoas se empolgam e as pessoas são rápidas. Ele até mencionou, abre uma padaria na esquina, todo mundo sai daqui e vai pra esquina, é igual restaurante. E aí eu falei assim, beleza, vou montar uma mentoria. Comecei a ligar para alguns colegas e os colegas super, não, trabalhar com você para dar aula, claro. Falei, beleza. Bom, vamos ver. Falei, então tá bom. Fiz 5 lives. Qual a estratégia de marketing você teve? A minha. Não tive uma empresa, não tive. Consultor de... Não, meu Instagram até hoje. Quem faz os posts? Eu. Quem faz os reels? Eu. Sou eu. É o melhor? Não, mas eu evoluí. Olha só, vai aprendendo, né? Eu evoluí porque eu me permiti errar. Antes, mal feito, né? O feito do que eu não feito. Exato. Normalmente, no empreender, a gente olha o Abílio Diniz. Isso. Vai ser difícil. A gente olha aquela padaria que tem em vários lugares. Mas aquela padaria começou de alguma forma. Exato. E aquela pessoa não desistiu no dia ruim. Exato. Ela pode ter ficado desanimada. Desanimada, ok. Você Faz precisa, parte, né? Você precisa, pôr o pé no chão. Mas você não pode parar. Sim. É somente um dia ruim. E aí eu comecei a fazer a live 5 dias seguidos, vim de plantão, foi um auê, coração acelerado, não comia. Você falou, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? E aí, automaticamente, eu terminei na sexta-feira, a última live, todo mundo um horror, ninguém vê live de sexta-feira. Eu falei, gente, mas é pandemia, todo mundo tá em casa. Sim. Eu vendi 25. Olha só. Aí você fala assim, mas só 25? Eu nunca fiz aquilo. Isso. Aquelas pessoas estavam acreditando em algo que era da Carla, era da equipe Balas, mas era a Carla. Quem é o administrativo? A Carla. Quem é o setor de reclamação? A Carla. Quem ministra as aulas? A Carla, praticamente. Eu era a professora que eu acompanhava os professores porque eu dava, né, um respaldo e entrava em discussão, porque quem trabalha em domicílio? A Carla. E aí, quando você fala do dinheiro do outro, isso para mim é muito preocupante. Né? Eu sou a pessoa que eu quero te entregar mais. Sim. Por quê? Porque sou eu. Eu, Carla, eu sou assim na vida. Porque eu acho que se você investir R$1, é R$1. E aí a mentoria foi um sucesso, sendo que no final as alunas falaram assim, Carla, eu não quero parar a mentoria. Chegou a última aula, eu falei, e agora? Essa parte eu não esperava. Eu não tinha, né, e aí, me preparado para isso, literalmente. Planejamento não existia. Isso. Era o meu planejamento literal, porque né? eu nunca achava que ia dar certo. Aquilo que eu imaginava. Eu amava a mentoria. Eu tava ali, eu participava, era uma coisa assim que era pra Carla, entendeu? Eu anotava, eu tinha caderno. E quando eu Você se envolvia com as pessoas que estavam lá contigo. Total. E assim, eu torcia, e eu pegava no pé, tem que assistir aula, tem que postar, tem que fazer... Era como você faz com o filho ali. Sim. Você tá ali, ai, mas hoje... Teve uma aula que era 3 horas, virou 5 quase, porque aí todo mundo participou. E aí aquilo veio trazendo, e esse meu contador, ele é responsável por muita coisa, porque ele nunca deixou de existir. Gente, que incrível. Então ele falava assim, eu quero esse contador pra mim também, hein? É normal, é normal. E aí eu tenho um amigo que é amigo dele também, ele falava assim, ele me chama de modelo, busca modelo, vai embora. É isso, empreender é isso. Olha, se eu te contar minhas histórias, ele também é empreendedor. Que incrível. E aí eu chorava. Falava assim, mas e agora? E agora o que eu vou fazer? Aí montei para uma terça. E eu fiz isso durante um tempo. E deu certo. Só que o empreendedor, ele tem que olhar e falar assim, isso aqui tem que ser modificado. Isso aqui foi quando eu passei para Hotmart. Por quê? 3 horas da vida de uma pessoa toda semana, principalmente aos sábados, é difícil.
E não é por falta de comprometimento, é porque a nossa vida é muito corrida. É difícil ser mãe, ser pai, é difícil ser mulher, é difícil ser você, é difícil o trabalho. É difícil ficar sentado 3 horas olhando uma aula. Nossa, e tempo também é dinheiro hoje, né? Tempo é dinheiro. Você não pode perder nada, assim, nesse sentido. Principalmente para quem quer empreender, né? Sim. Porque você não pode estar ligado a muitas coisas, que eu quero dizer, seja operacionais, você precisa dar, né, uma vazão para isso, para que outras coisas surjam, para você estar com essa mente aberta, o olho lá na frente, né, poder ver resultado. Sim. Dinheiro. E assim, dinheiro é importante. Eu também concordo. Eu amo o que eu faço, porque eu ganho dinheiro. Se eu passar fome, eu sou a pessoa insuportável. Eu nunca vou fazer na vida jejum intermitente. Só de eu pensar no jejum, eu já tô com fome, eu já tô nervosa. Eu sou isso. Dá até uma gastura. E aí, quando eu olhei isso, eu falei assim, eu tenho que ir pra Hotmart. Tá, mas como que é a Hotmart? Isso. E como eu não fazia ideia. Entrei no YouTube. Como mexer na Hotmart. Tá vendo, gente? Já é uma dica aí, ó. Entendeu? Corre atrás. Corre atrás. E o YouTube é uma grande ferramenta, né? Ele pode ser ruim, pode ser bom, como tudo na vida. Isso, pura verdade. Vinho faz bem. Se você tomar 5 garrafas todo dia, não vai te fazer bem. Exatamente. E o meu pai, assim, não dá certo. Procure uma CLT. Porque você vê o fundo de garantia. E a minha mãe faz assim, filha, põe o pezinho no chão. Filha. E eu falava assim, mãe, eu vou ter uma empresa. Mãe, eu vou ter uma empresa muito grande ainda. Porque aí aquilo entrou, que era meu. Era meu. Eu poderia fazer uma aula de 2, de 5. Eu poderia não fazer. Eu era responsável. Sim. O meu toque, o meu estar todos os dias, a minha frustração. Porque assim, quando você é o dono, você não pode culpar o outro. Pura verdade. Eu ganhei, isso. Não vendi. Eu não posso culpar o funcionário. Porque eu nem tenho esse funcionário. E tem um outro lado. O funcionário, ele faz o que você cobra. Ele faz a sua forma. E aí, nesse meio tempo, eu lancei uma mentoria pela Hotmart. E aí, teve gente que falou assim, eu tô sem grana. Você tá sem grana? Eu lancei um curso com metade do preço, com metade do conteúdo prático. Menos de R$100 em 2 vezes. Vai lá e embarca. Vai lá e embarca. Eu te garanto. Até hoje, eu tenho 4 produtos digitais e eu terminei o último lançamento aí faz uns 15 dias. Eu tive um reembolso. Porque a pessoa não ia conseguir pagar. E eu sei quem é a pessoa. Eu nunca tive reembolsos. Por quê? Porque eu sempre entreguei a mais. Sempre entregou. E eu não entreguei a mais pelo aluno, eu entreguei a mais pela minha consciência. Por você, né? Eu entreguei a mais todo o curso que eu sempre fiz, eu sempre anotei num caderno o que eu gostava muito e o que eu não gostava. Eu nunca assisti uma aula de empreendedorismo antes. Na minha época não tinha isso. Não tinha sobre... Era isso que eu ia perguntar, se tinha uma inspiração, mas nessa vida não dava nem tempo, né? E assim, tipo, a minha família... inspirar. Não, e a minha família, ninguém é empreendedor. Jura? Não, é todo mundo CLT, todo mundo prestador. Então assim... Eu era meio um ponto da curva, mas a minha avó... Por isso que o pai preocupava, né? Falava, o que vai acontecer agora com essa mulher? Porque meu pai era aquele, assim, de segurança. Só que a minha avó, que faleceu há 47 anos atrás, era feirante, e ela vendia pipoca, ela vendia calça plástica. Ou seja, eu tive um exemplo na família, mesmo sem não estar presente. Sim. E aí, nesses cursos em si, eu comecei a fazer parcerias com as pessoas. E falei pro meu pai assim, pai, a pandemia diminuiu, bora embarcar nos produtos. Eu trabalho com atendimento, eu uso esses produtos, a gente consegue alguns descontos porque eu tenho CNPJ, comprei um celular, falei, pai, você vai ser responsável pelo celular. O seu primeiro funcionário? Ou o Meu seu pai. primeiro sócio? Como você... Funcionário. Que ele tira férias toda vez que ele acha certo. Ele faz igual funcionário. Estou indo viajar. Gente, ó, já tá aí mais uma dica, né? Além de escutar o coração, de acreditar, tipo, ó, põe a família aí, gente, pra trabalhar. Inclua. E sabe por que eu pus o meu pai? Porque ele tava num quadro depressivo. E aí eu acho que eu amo tanto a Balance porque ela mudou a vida do meu pai. Sério? A pandemia não deixou, acho que não teve quem não sentiu ali um medo, uma tristeza, uma paralisação. Fica quieta. Meu pai é aquele que vai no mercado a pé, que vai no banco, que ele falou esses dias pro barbeiro, depois que eu me aposentei eu não tenho tempo.
Gostei. Porque é muita coisa. Ai, esse celular não para também, Você tem colocou hora. ele pra agitar, E aí, rodinha no pé. entrou nisso. Vamos comprar, pai, você me ajuda a comprar estoque, você me ajuda a fazer isso. Tem uma escada de agilidade que todo mundo conhece. Só que a minha é feita pelo meu pai. Ele Olha corta a só. fita, ele faz o EVA, o cachorro vai junto levar no correio. E aí, o que aconteceu? Nesse celular, a gente montou um catálogo. E aí, eu tenho 2 páginas. Eu tenho a Carla e tenho a Equipe Balance, que é exercício, é produtos. E que eu falho muito, acho que isso é muito importante. A Carla Guitchoff, eu entrego muito conteúdo. Mostrar um pouco desses bastidores na Equipe Balance é mais difícil. Sim. Porque eu sou uma. Sim. E o meu pai, ele não tem Instagram porque ele acha uma coisa muito invasiva. Isso. E o celular dele dorme às 8. Mas hoje não tem jeito, né? Se a gente não for para o mundo digital, não tem saída. Não tem saída. Não e a tem minha saída. mãe é aquela que olha e fala assim, olha aquela empresa que bonita, minha filha, ela tem um laço diferente. E cada entrega que a gente faz, eu mando um post-it com uma frase. Eu escrevo essa frase. Eu Olha desejo só. a boa sorte. Olha só. Porque eu acho que eu tive muitas pessoas que me ajudaram a chegar até o empreendedorismo, sem saber. Pessoas que lutavam pelos seus sonhos, pessoas que mostraram que ser PJ no início é importante, se você não se enquadra no CLT, tá tudo bem. Hoje a gente fala mais, né? Era isso que eu ia perguntar, assim, né? Porque você já tem essa intensidade, né? Sim. Assim, como é que foi essa rede de apoio? Porque seja no momento de insegurança, que nem você falou também aí, acho que no nosso bate-papo aqui, a questão financeira, né? Porque hoje em dia é um medo, né, da situação econômica que a gente vive hoje, né, no Brasil. Fala assim, nossa, eu vou investir ainda mais num contexto, né, Sim. saindo agora de uma pandemia. A essa rede de apoio, né, porque tem muita gente também que aparece para dizer assim, nossa, você é louco, isso não vai dar certo. O que você está ganhando com isso? Para que você faz isso, né? Então, como foi isso para você? Foi difícil. Quando eu comprei ali os materiais, uma quantidade básica, abri a empresa, eu fiquei com R$1 na conta. E não era que eu tinha ali reserva de emergência. Aí bateu aquele, né? E se eu não vender? Quando eu fiz a mentoria... Com tudo que tá aqui? Quando eu fiz a mentoria, eu paguei os professores e fiquei no vermelho. Porque eu ainda não tinha vendido o curso. E os professores já estavam ali gravando aula, alguns. Uhum. E aí meu pai falava assim, você é maluca, na empresa, faça sol, faça chuva, pandemia, não pandemia, seu salário tá ali, seu fundo de garantia. E assim, eu sempre paguei INSS por conta do meu pai. Sim. Mas a minha carteira, eu nunca tive um registro. Nunca. Não sei o que é uma carteira assinada. E eu nunca tive esse sonho. Nunca isso passou. Para mim, eu seria uma prestadora de serviço. Eu nunca seria uma empreendedora e nunca seria um CLT. Sim. E aí, quando começou a vender, quando a mentoria vendeu, e vem aquilo, né? Vou gastar. Você não pensa que o mês seguinte você tem que remanejar, você tem que ter ali o que você vai melhorar, o que você vai fazer pelo seu negócio. Eu acho que isso é muito difícil. Sim. Eu sou da área da saúde. É a área que a gente não tem aula de dinheiro. A gente não tem aula de investimento. A gente não fala de reserva de emergência. Verdade. A gente acha que é colocar o dinheiro ali. E acabou, né? E eu lembro que eu tinha um amigo que ele falava assim pra mim. Ele trabalha com investimento. Não é sobre guardar uma quantia alta. É sobre todo mês guardar R$10. Sim. R$10. Você tem que criar o hábito. Isso. Porque não é que eu não posso gastar, não é que eu não posso viajar. Eu só posso, às vezes, ir pra Bahia, pra João Pessoa, pra Florianópolis e não ir pra Milão. Sim. Eu viajei. Você tá disposta a isso? Uhum. E aí, quando começou as mentorias, as coisas acontecerem, a conta da empresa ser a conta da empresa. Isso, né? Você não tira da empresa para pagar as suas contas pessoais. Uhum. Não, a empresa, ela gera em torno da empresa. Aquela conta não existe. Aquela conta não é sua, mesmo você sendo a dona. E aí, eu acho que quando acabou a pandemia, né, em si, que os produtos voltaram, que eu tinha a mentoria, que eu dei o celular pro meu pai, que começou o catálogo, veio pro meu pai assim, mas eu nunca sonhei com tudo isso, e eu tô aqui no meio. Eu tô aqui no meio, o que eu vou fazer agora? Você vai ser você. Então, se você mandar agora uma mensagem, o meu pai vai te responder assim, olá, sou o Bruno da Equipe Balance, segue o catálogo.
Você voa. A Carla, oi, minha querida, tudo bem? Muito obrigada. Vou te mandar o catálogo, estou à disposição. Mas que bom que existem esses dois. Sim. Porque tem gente que não quer tudo isso. Isso. E tem gente que precisa de tudo isso. Exato. E às vezes as pessoas falam, eu acompanho a sua filha na rede social. Meu pai põe assim, ok. Porque na cabeça dele, aquela pessoa já falou comigo na minha rede social. Na minha cabeça, eu não sei que essa mensagem chegou. E aí a gente às vezes tem que sentar e alinhar. E aí, como foi a minha rede de apoio? Os meus pais sempre me incentivaram. Né? Eu não sou casada, não tenho um relacionamento sério hoje em dia. Meus pais sempre incentivaram. Só que sempre foi um incentivo assim, se você mudar de ideia, eu venho pra cá. Se você mudar de ideia, eu venho pra cá. Acolhiam, né? Mas assim, minha filha, pensa bem. Você já tem mais de 30, né? Toma aí, juízo. O que é ter mais de 30? É, isso. O que é ser mulher acima de 30, não ter filho, não ser casada e não ter um relacionamento? Exato. É uma maluca querendo empreender, querendo arrumar ali um escape para algo que não tem. Verdade. Na minha cabeça sempre foi assim, eu faço terapia há muitos anos. Eu me apaixonei por isso aqui. Como eu vou me apaixonar um dia por uma pessoa, como um dia eu vou ter meu filho ou minha filha. Como vai ser meu filho ou minha filha? Pode ser inseminação artificial, pode ser por um casamento, pode ser por uma adoção. Sim. Porque a vida, a gente pode até conduzir, mas não tem regra. Eu posso me apaixonar hoje, saindo daqui, e daqui 3 meses eu estar grávida, ou ficar grávida hoje. Acabou. E acabou. O empreendedorismo, ele traz isso para você, tem hora. Você põe todos os riscos e você estoura numa venda. Você acha que você vai estourar, você não estoura. E aí você olha e fala, meu Deus, e agora? Isso. Agora eu guardei um pouquinho daquele dinheiro que não é meu e eu vou fazer uma outra estratégia. Exato. E eu acho que, na verdade, o empreendedorismo é aceitar as frustrações e continuar. Aceitar as frustrações e continuar. É não ser vítima. Isso. Ai, mas fulano vende tanto, meu trabalho é tão bom. E acho que a paciência também, né? Eu acho que a gente que é empreendedor, assim, às vezes, se você está numa empresa, por exemplo, você está dentro dessas organizações grandes, né, de ensino, as coisas acontecem, porque já é muita gente envolvida. Né? Então, eles também já passaram... Bastidor, né? Isso, por esse momento que nós estamos passando agora, né? Eu estou começando a empreender, eu estou vendo como é que isso vai ser. Então, essa galera já passou, né? Então, quando até o seu pai falar, se tiver nesse contexto, sim, os donos desses locais também passaram, porque a gente passou. E acho que tem esse lance da persistência, né? Eu acho que o empreendedor, ele insiste, mas ele tem um olhar... E a crença, né? Acho que tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Tem que acreditar, porque uma hora acontece. Sim. E eu acho que é muito importante. Eu gosto muito de correr. E aí tem época que dá ruim. Sabe assim, aquela semana... Essa semana, a minha vontade era desligar o celular. E não liga mais. Gente. Porque assim, era mercadoria que não chegou, aí é a pessoa que fica brava que não chegou, aí é o meu pai que fala, aí é onde eu trabalho que tem outros poréns. Sim, né? E aí, o dia a dia é pesado. Foi só assim, só foi uma semana ruim. E que bom que ela foi uma semana ruim. Aquela empresa eu não vou mais fazer uma compra para ajudar na minha empresa. Tem pessoas que eu conheci, eu gostei, pode ser uma possível parceria. Nem toda parceria envolve dinheiro, mas toda parceria envolve comprometimento. Boa. Eu me comprometi a estar aqui com você hoje. Acabou. Sim. Ponto. Eu me comprometi. Então, eu tenho parcerias de alunas com Reels. E por que eu estou incentivando essas alunas? Automaticamente eu estou incentivando a minha empresa. Sem dúvida. Não tem R$1. Sem dúvida. Mas tem o comprometimento de tal dia mandar o conteúdo. Se eu for dar uma dica fundamental quando você for empreender, escreva. Sim. Escreva no caderno, no post-it, escreva no Word, escreva. Aquilo que você quer, aquilo que você quer, como você se vê. Se inscreva. Já é uma materialização, né? Você faz ali o seu mapa mental, então eu sou muito de mapa mental semanal. Mapa mental semanal. Não, e aí é uma coisa interessante, né? Porque dependendo aí daquilo, né, das crenças, valores das pessoas, tem gente que já fala, né? Como chama, gente? A lei da atração. Então, na hora que você
já está montando esse seu mapa mental, você já está desenhando, né? Você já está escrevendo, é como se já desse o passo para a construção daquilo que você quer, né? Como é que eu quero chegar nisso? Todos os dias de manhã, eu acordo e eu escrevo 3 páginas. Você acorda e escreve? Escrevo 3 páginas, o que você quiser. Uhum. Eu escrevo 3 páginas. No final da semana, quando eu leio, eu tenho conteúdo para o Instagram, eu tenho, às vezes, um projeto que eu posso pensar nele com carinho. Ele tá ali, ó, tá começando a engatinhar, mas não sabe. Tem ali um futuro. Mas é um caderninho, um diário seu? Como é que é isso? É um caderno. Você senta no notebook? Tem vezes que é no bloco de notas. Tem vezes que eu não tô afim de escrever. É no bloco de notas. Vai lá, Tem vezes que é no computador, porque eu já acordei, acordei, peguei o computador e coloquei ao lado. Sim. E já tô ali. E tem vezes que eu escrevo. Eu gosto muito de escrever. E aí, quando você falou em superstição, religião, princípio, espiritualidade, todos os dias eu agradeço 3 coisas. O empreendedor, ele tem que ser paciente. O empreendedor, ele tem que ser confiante. O empreendedor tem que ser racional. O empreendedor tem que ser amoroso. Quando você conhece uma pessoa, você não se apaixona à primeira vista. Você fica interessado. Você olha e fala, aí você conhece. Acho que dá match aqui, vamos ver. Aplicativo. Vou trazer um caso de aplicativo. Eu entrei no aplicativo um tempo e eu sou fisioterapeuta. Eu sou dona da equipe Balance. Você é empresária? Eu sou da equipe Balance. O que é a equipe Balance? Minha empresa, vou te contar a história. É isso. Vende isso. Nossa, mas fisioterapeuta pode ser empresária? Pode. Você está falando com uma. Oi, Brasil, né? Como assim? Acabou. É o meu posicionamento. Eu sou empresária. Eu não pago os impostos. Eu pago 2 crefitos. Uma de empresa e uma física. E aí, eu sempre falo muito do que eu faço. Eu trabalho com isso, trabalho do que... a gente tem que pensar aqui numa estratégia, porque a minha agenda é assim. Então você não tem tempo. Tenho. Planejamento. E aí, o que isso entra com o empreendedorismo? O planejamento ali semanal. O que eu dou conta, o que eu quero, o que eu quero para essa semana na minha empresa. E aí, passou um tempo, eu já saí do aplicativo há um tempo, eu recebo uma mensagem assim na segunda. Bom dia, Carla, tudo bem? Eu falei, quem é? Eu conheci você num aplicativo, assim, minha mãe sofreu uma fratura de coluna. Tem que ser você, tem que ser muito boa. A pessoa nunca me viu. A pessoa não tem o meu Instagram. Mas da conversa... Do posicionamento. Porque se você tem uma pessoa que bate no peito, ela fala, eu faço isso, ela é muito boa pra fazer isso. E eu não acho que amanhã eu não vou ser melhor do que eu sou hoje. Sim. Mas eu acho que hoje eu entrego o meu trabalho. Se eu me comprometi com o paciente estar ali às 10, eu vou estar. Se eu comprometi no domingo, eu vou estar. Se eu comprometi em dar aula, eu vou estar. Se eu comprometi em entregar o teu produto, eu vou entregar. Pode ser que eu mande até um brinde se alguma coisa ali não saiu conforme tinha que sair. Se o correio atrasou, se a entrega ali atrasou e era para mim colocar de manhã e eu coloquei à tarde. A cada pedido que a gente entrega, a gente manda na hora o rastreamento. Porque não é o cliente que tem que pedir. Exato. Não importa se ele comprou um kit de R$38 ou se ele fez 600, 700 mil reais de compra comigo. Não me importa se ele comprou um pregador, ele vai receber a minha frase escrita por mim num post-it, porque eu sou a pessoa do post-it. A minha empresa sou eu. Sem dúvida. A minha empresa, meu cachorro que leva junto com meu pai e com a minha mãe, porque o meu cachorro faz parte da vida ali. Isso, gente, a empresa tem o boy. Tem o boy. E aí teve uma época que a gente contratou o motoboy, mas perdeu. A essência. Perdeu. A caixa talvez já chegava no correio amassado, ou amassava no correio. Não sabe o que e aí, hoje eu pago um valor pro meu pai, e ele é minha mãe. E eles saem de férias assim. Olha, Carla, semana que vem vamos sair de férias. Tá, querida. Tantos dias. E aí eu tenho que dar conta desse negócio. Eu tenho que fazer esse negócio. E aí eu sou o quê? Empreendedora. Sim. Porque eu não posso falar, estamos fechados. Isso, pessoal. Mas eu também não posso falar, pai, você não vai sair. Opa! Né? Eu não Até posso porque sair. Ele também tem a história dele, né? Tem a vida dele. Sim. E aí, às vezes, ele chega pra mim e manda assim, olha, eu não consigo fazer o PagSeguro. Você pode fazer o link do PagSeguro? O resto eu consigo fazer. Ok, eu posso fazer. Ok. Ó, só fala pra pessoa que tal horário eu vou fazer. Eu vou fazer. Acabou. Acabou, tá lá. Aí tem gente que fala assim, eu queria fazer um tapete assim, assado. E meu pai responde assim, a minha filha não está no momento. Quando ela chegar, eu estou entrando em casa.
colocando o carro. Meu pai já tá lá na porta com o celular. Eu falo, pai, 1 minuto. Eu vou sair do carro. Eu vou passar a mão na cabeça do meu cachorro. Não, mas a gente tem que responder. Venda, Cacá, é venda. Ah, que graça. E aí, entra muito essa parceria das pessoas, né? Ah, o senhor isso, eu gosto muito do senhor, porque muitos dos produtos, o meu pai grava vídeo comigo pra gente divulgar. Então, meu pai tá lá fazendo exercício e meu pai odeia exercício, né? Ai, gente, que fofo. Direito de imagem. O meu pai Sim. fica mais fácil, eu não ter nenhum problema futuro. O empreendedor, ele olha o futuro. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí, se você me pergunta assim, poxa, como você imagina a sua empresa, que hoje ainda é na sua casa, como você imagina ela no futuro? Em frente ao Ibirapuera, com um monte de vidro, meu cachorro, minha mãe. Pode ser que aconteça mês que vem, pode ser que aconteça daqui 5 anos, mas um dia vai acontecer. Isso, é a confiança, eu tenho certeza, né? disso. É a confiança. Vai acontecer. Confiança. Porque hoje, às vezes, quando eu entro, eu vejo um monte de caixa, um monte de coisa. Putz, eu não imaginava isso. Pois é. E acho que às vezes a gente não volta, né? No momento da crise, você não volta para sua história e fala, putz, eu não tinha nada e eu vou partir daqui. Olha só onde é que eu fiquei. É só um momento ruim e eu vou pensar em uma estratégia para que eu possa romper essa barreira. Qual é a alternativa? Acho que bate o desespero mesmo, né? Fala, o que eu vou fazer agora aqui nesse emaranhado todo? E quando eu falo desse meu amigo que me apresentou meu contador e tudo mais, sempre foi assim. Aí um dia eu falei assim, eu quero parar. Ele falou, para. Você quer parar? Para. É uma escolha sua. Talvez você não esteja preparado. Mas eu fiquei tão pé da vida. Eu falei, abusado. Quer me afrontar agora? Logo eu? E rede de apoio é isso. Exato. É não passar a mão na sua cabeça. Ué, se você não tá querendo, não tá gostando, acabou o tesão, para. Exatamente. Mesma coisa no relacionamento. Vai ter dificuldades, vai ter dia ruim, mas eu quero estar ali. Isso. O dia que eu escolho não estar mais ali, não adianta o outro querer. Super. Não adianta o meu pai querer estar na minha empresa se eu não quiser estar na minha empresa. Super. Então, eu sempre achei que para empreender você precisava de muito dinheiro. Não. Isso. Você precisa de muita vontade. Exato. Tá mais na vontade do que no dinheiro, né? Tá mais na vontade. Porque, gente, olha, é muito curioso. Vou contar uma história que aconteceu ontem, assim. Eu e a minha porteira aqui do prédio queríamos, sabe aquela bala de coco baiana? Sim. Eu falei, gente, mas onde é que a gente vai achar bala de coco baiana? Porque eu fico aqui no bairro, se saio, vou para outros lugares que é mais escritórios, essas coisas, então eu não tenho esse contato, tipo, mais de rua, assim, né? Ah, ali vai ter, tal. Ou se você vai numa loja, mercado, você não encontra, né? Sim. Tem que ser coisas muito específicas. Aí ela falou assim, eu saí ontem, encontrei a bala de coco lá perto da minha casa. Falei, mentira, vamos experimentar essa bala de coco. Maravilhosa, assim, no ponto, tal. E eu adoro fazer doce. Falei, gente, me dá o contato desse senhor aí. Por quê? Porque eu quero que ele venha aqui na minha casa. Eu quero aprender essa bala de coco. Se eu vou vender, não vou vender essa bala de coco. Mas eu gosto de fazer, quero aprender. Ela falou assim, mas esse senhorzinho tem 75 anos, ele vende doce lá no bairro, tudo tal, e ele fez a bala de coco. Eu falei, eu não quero saber. Eu falei, olha que legal, ele é aos 75 anos ou mais, né? A gente não sabe essa idade certa, ela só sabe que ele tem aí ao redor disso. E ele tá lá fazendo o sucesso com a balinha dele, com os doces dele. O que ele sabe assim, fazer. O que ele sabe fazer. Entende? Então, assim, não tem muito, né? Será? E tem milhares de casos, né? Que a pessoa não tem nada, tipo, vou sair daqui e vou ver o que é que eu vou vender. E você vai ver a pessoa estoura. E aí eu acho que quando a gente fala em empreendedor, quando a gente fala em vendas, entra o empreendedorismo, muito dinheiro, e o vendedor, o cara chato. Isso. Putz, vender... Eu não nasci com dom de vendas, as pessoas falam muito isso. Não nasci. Eu não nasci dirigindo. Eu não nasci andando. Eu não nasci falando. Sim. Na verdade, a gente se vende todos os dias. A gente se vende quando a gente quer conhecer uma pessoa. Você conta? O seu lado ruim? Não. Enaltece, vai todo lindo, A né? gente... Você fala assim, gente, pra onde é que eu vou, tal. A gente se vende no almoço de família. Exato. Ninguém vai lá contar que gritou com o chefe. Isso. Não, e outro ponto, na família você quer que, né, você quer se dar bem, você não quer contar que você imagem se deu mal. boa. Isso. As pessoas se vendem quando elas estão alcoolizadas e falam assim pro policial, mas foi só um chupinho. Mas o policial fez só um chupinho. Na verdade, a gente sempre mostra quem a gente é, o que a gente está fazendo. Então, vender é isso. Vender não é propaganda das Casas Bahia.
Sim. Vender... A Ana Maria, eu acho que é um grande exemplo, se a gente parar até para pensar na idade que ela tem, toda a situação que ela já passou na vida. Ela faz várias propagandas, parece várias propagandas? Porque normalmente ela fala, vender Isso. é falar. Isso. Vender, se você é um bom funcionário, você não é que você se vende para o seu gerente, você mostra metas. Sim, Vender é isso, é mostrar o que você faz. O que você faz. Quando isso. você coloca isso, você coloca tipo, eu não sou chato. Exato. Eu falo de atendimento domiciliar todos os dias. Eu faço o quê? Eu vendo meu atendimento. Eu mostro os produtos da minha empresa todos os dias. Eu coloco lá, atendimento domiciliar, quinta. Atendimento domiciliar com a Balance. Faço um exercício. Com os produtos Balance. Eu estou vendendo. Sim. Só que eu não estou diretamente falando que eu estou vendendo. É a mesma coisa que eu acho que todas as pessoas PJ, elas têm um caminho muito de empreender, porque elas não trabalham num negócio só. Verdade. Só que o empreendedor, ele é isso, né? Ele vê oportunidades. Só que entra o medo. Mas e o contador? Gente, conversa com o contador. O máximo que pode acontecer é a conversa acontecer e você não gostar. Exato. E aí você passa para o outro, você passa para o outro. E aí, esses dias, o pessoal me perguntou de um contador na minha caixinha e eu indiquei meu contador. E aí ele mandou assim para mim, obrigada. Gente, se ele é bom, tem que ser divulgado. Sem dúvida. E é sobre isso. Sem dúvida. Ele não pediu para eu divulgar o trabalho dele, mas ele fez o trabalho dele bem feito. Exato. O empreendedor, o dono de uma empresa, ele tem que pensar nisso. Quais são as minhas características? Ela vai estar na sua empresa. Exato. Quem é que eu quero que trabalhe comigo? Por que eu pus o meu pai? Porque eu sei que ele é corretíssimo num negócio chamado responder, num negócio chamado data. Para o meu pai, assim, data e horário é uma coisa absurda. O médico às 3, ele chega a 1. Não tem negociação, né? Não tem negociação. Minha empresa cresceu. O meu pai vai ser o responsável por essa parte. Se um dia eu tiver que contratar alguém, não vai ser eu que vou contratar alguém. Porque a gente também tem que saber delegar funções. Sim, exato. O empreendedor, ele sabe delegar funções. E sem medo, né? Sem medo. A minha Porque parte... às vezes perde oportunidade por isso, né? E você não dá conta de tudo. Então, assim, a cabeça tem alguns braços. A parte financeira, burocrática, é o meu contador. Eu não quero aprender. Mas você pode fazer. Mas eu não quero aprender. A única coisa que ele fez eu aprender é emitir nota fiscal. Ele falou, você tem que saber fazer isso. Muito bem feito. Você tem que saber, você tem que controlar. Isso sim, você tem que estar ciente. E você tem que ter ali e saber fazer se um dia não tiver ninguém para fazer para você. Mas as outras partes, ele que controla. Ele dá ali os relatórios, tudo, mas ele que faz. Se eu for parar o meu tempo para aprender isso, eu tenho que aprender o Hotmart. Exato. Porque mesmo se eu tiver alguém ali, o Hotmart é uma coisa que eu tenho que saber pegar ali o que está acontecendo. Exato. Porque eu também tenho que estudar para entregar o melhor do que eu ofereço como base. Que é a mentoria, que é os cursos. E vendo se isso também não vai abrir outras portas, vai abrir outras negócios, portas. Né? Teve mentoria que eu não chamei nenhum professor. Olá. Porque eu tinha que fazer dinheiro, eu tinha que fazer caixa. E tá tudo bem, né? Vou ter que me virar aqui. Tá tudo bem? Teve um curso que eu montei, como pode olhar, porque quando eu falo assim, se a gente tá num bar, aí eu falo assim, eu trabalho com atendimento domiciliar. Vamos pôr pra galera que tá pensando em empreender. Trabalho com atendimento domiciliar. Aí outra pessoa vira e fala assim, eu sou gerente do Banco do Brasil. Aí você faz assim. Isso, você fala, nossa, quem sou eu na fila Às do vezes, pão, né? você tá ganhando o dobro do que aquela pessoa. Exato. Você só não tem o título. Isso. E aí, na mentoria, eu falo muito sobre isso. Você precisa de um título para viver ou você precisa de dinheiro para viver? Eu amo a minha liberdade. Eu amo, por exemplo, fazer crossfit meio-dia. Acho fino, acho rico, acho chique. Digno, acho que eu mereço. Sabe? Exatamente. Já treinei muito 5h30 da manhã. Quase morria treinando. Poxa! Porque eu tinha que fazer a agenda acontecer. Isso. Empreender me trouxe essa liberdade. Atender em domicílio, primeiro, antes de empreender, me trouxe essa liberdade. Então, é liberdade de horário, é liberdade de conduta, é liberdade que você financeira. Quer, né? O que você planejou para você? O que eu planejei. Exato. E como é que você vai colocar aquilo, né, para estar a favor? Para estar a favor. Isso. Tanto é que tem um perfil no Instagram que o menino, não sei se você já viu, ele passa uma Porsche, uns carros maravilhosos e ele faz uma abordagem na pessoa, tipo, com o que você trabalha? E a pessoa fala para ele, eu sou empresário, de que ramo, né? Eu sou empresário, bacana, de que ramo? Automobilístico. Eu sou empresário do quê? De moda. Eu sou arquiteto. Então, ele vai
falando das profissões. Então, quando eu vejo alguém também assim, falando, nossa, o que a pessoa está fazendo 3 horas da tarde na academia, assim, quando raramente eu vou, eu falo, eu tenho vontade de sair perguntando, por que você trabalha? Sim, é porque você trabalha. E entra muito isso, né? Porque você olha pra quem tá do seu lado e fala, por quê? O que você está fazendo aqui esse horário? Aí tem gente que fala assim, gente, não vou tirar foto não, porque, tô no meu horário de almoço. Tô no meu horário de almoço, eu não posso postar uma foto às 3 da tarde na academia, porque você se compromete. Você se compromete. E aí eu acho que isso foi algo que sempre me pegou na vida. O não dar satisfação. Eu odeio essa satisfação. Se você perguntar assim, gente, do nada, cara, onde você tá? Eu vou te perguntar assim, você é do CT? Eu tô parada em algum lugar errado? Eu odeio dar satisfação. Eu não acho isso certo. Sim. Mas é uma personalidade minha. Então, às vezes eu tô na marginal, dirigindo para um paciente, eu falo, gente, eu sou um pássaro. Sim. Quando eu tô na UTI, eu amo trabalhar na UTI, mas na hora que eu falo assim pra minha equipe, eu já volto, eu preciso tomar um ar, porque eu tô me sentindo presa. Isso, eu imagino. Entender isso é importante. Isso. Eu lembro que essa história do bar é muito verídica. Tem um bar, o Legítimo. Eu adoro aquele bar. Vila Mariana, melhor linguiça de São Paulo. É ali. Gente, vamos ter que visitar esse Tem bar. que visitar esse bar. E ele é um bar muito antigo. Muito antigo. Na minha época de, faculdade. Eu tenho aí 12 anos de formado, mais 4 anos de faculdade. E aí eu lembro que essa minha amiga falou isso. Não, eu assumi um cargo de gerente. Mas ela não falou por mal. Ela só contou o que ela tava fazendo. E eu tava assim, aqui, sabe assim, passando no crédito, falando, será que vai passar? Fazendo mandinga na maquininha. Você vai comer mais caro? Não, tô sem fome. Eu sou uma pessoa que como que nem um dragão, tô sem fome. Nossa, eu comi em casa. Comi em casa. E aí, nesse dia, eu me inscrevi para prestar medicina. Porque se eu parasse para olhar a área da saúde, que é o que eu gosto, médico ganha bem. Ganha bem. E eu passei no vestibular em medicina. Só que, no meio do vestibular, eu lembrei de todos os pacientes que eu já atendi. Eu lembrei o quanto eu sou privilegiada na vida, porque eu amo o que eu faço. Quando você ama uma pessoa, você aceita o lado que não é tão bom dela. Verdade. A profissão você também aceita o que não é tão bom. Exato. E o que não estava bom na minha profissão era o dinheiro. E por que eu não podia ganhar dinheiro sendo físio? Se tem gente que ganha dinheiro sendo fisioterapeuta. Exato. Foi a partir daí que eu comecei a olhar ao meu redor. E aí eu falei assim, não quero, não vou fazer. Meu pai ia vender casa para pagar a faculdade, pensando que no futuro esse dinheiro iria voltar. Eu não seria uma boa médica. Porque também, né, uma descoberta assim, que você não vai, o futuro, né, a Deus pertence, óbvio, mas você não sabe, né? Mas quando você ama, você não consegue mudar, porque é parecido. Não tem como. Eu amo a fisioterapia na área de oncogeriatria, na área de geronto, principalmente. O paciente idoso, ele faz o meu olho brilhar. Não adianta eu querer atender criança. Não adianta eu querer atender atleta. Eu nunca seria uma boa fisioterapeuta pro Neymar. Nunca. Porque eu já ia começar a brigar, eu já ia esperar dele uma experiência de vida que quem tem é o idoso. E foi a partir disso que eu comecei a olhar. Quando eu comecei a olhar a minha volta, eu percebi que existia muito mais para eu crescer dentro de uma profissão. Sim, então, às vezes, a gente, se for para deixar uma dica, olhe para os lados. Sim. Galera, olha a volta de vocês. Olha o porquê que vocês escolheram tá na profissão que vocês escolheram. Quem são vocês dentro dessa profissão? Todo mundo. E ver possibilidades, tem né? como crescer, todo mundo tem como empreender. Empreender não é mais um bicho de 7 cabeças como foi. Isso. Existem possibilidades. Exato. Faz o planejamento se você é aquela pessoa mais receosa. Assista vídeos no YouTube. Né? Acompanhe pessoas que estão empreendendo ali um dia de cada vez. Desenha, né? Desenha essa história que você quer construir. O que você faz, só você faz. Aí sim. Esse é o empreendedor. Ele sabe que o que ele entrega, só ele entrega. Não é melhor e não é pior. É o que ele entrega. Eu não estou ali para competir com a minha concorrência. A minha concorrência não me interessa. Porque eu quero pensar como eu posso competir comigo no sentido de melhorar o meu produto, de melhorar a minha empresa e de entregar algo melhor. Top, perante os meus propósitos, perante o que eu acho que falta no mercado de trabalho, o que eu acho que falta no mercado do ensino. Nossa, muito incrível. Gente, nós ficaríamos aqui mais ou menos umas 4 horas falando disso, né? Seguramente. Porque é muita coisa bacana, muito conteúdo legal. E olha, acho que o que a Carla trouxe aqui, a gente precisa também, né? Ter um autoconhecimento, segurança daquilo que a gente quer para seguir.
Nossa. Carla, mais alguma dica para a galera que você quer falar? Que a gente já está indo para os nossos finalmente aqui. Isso. Escute seu coração. Escute o coração. Estude autoconhecimento, né? Conheça os seus medos. Seja dono dos seus medos. Quando você tem noção dos seus medos, o negócio acontece. Porque qualquer pessoa que falar o contrário, ou que falar que o seu sonho não vai acontecer, que a sua empresa não vai acontecer, você vai falar, eu já conversei comigo. É verdade, eu tenho esse medo aí, mas esse aí é um medo. Eu tenho 5, 6 coisas que faz a minha empresa acontecer. E esse medo aqui é o equilíbrio que eu preciso com o pé no chão. Gente. Conheça os seus medos, coloque no papel, tenha medo, mas que esse medo nunca te paralise. Do mesmo jeito que aconteceu comigo, pode acontecer com você, se você escolher fazer e acontecer. Fechou, gente? Mais alguma coisa? Então, muito obrigada aí por sua participação. Eu vou deixar aqui, gente, no link do vídeo, o Insta da Equipe Balance, ou da Carla, tudo para vocês aí que estão interessadíssimos nos conteúdos, achar, localizar ela lá nas redes sociais. E comprar. Isso, gente. Você que é da área, não esquece de entrar lá e comprar os cursos e produtos, né, gente? E tá junto com a gente. Serviço, seguir, compartilhar, porque vocês daí também são nossas redes de apoio, né? Então a gente conta com vocês. E uma frase. Vai lá. Juntos somos mais fortes. Nossa, creio. Galera, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.